Tu entrou. Aceitar a solicitação aqui. Bom dia, pessoal. E E aí, aí, gato? tudo bem? Tudo bem? E você? Bom dia a todo mundo aí. Deixa eu anotar Legal. aqui o tema da live para deixar preso aqui. Boa. Vou tentando dar uma acendida aqui nas luzes rapidinho. Tá bom. Só que tá entrando aí, bom dia. Lembrando que a Edma vai estar anotando as perguntas. Foi. Boa. E aí, gato? Tudo Tudo bem? bem? Tá ótimo, Augusto. Tudo ótimo. Você vai ficar sem fone mesmo, né? Mas tá bom o áudio, se você quiser. Tá bom? Posso Tá, botar, tá tá bom. bom. Tá bom. Bota aí pra gente Bom? testar. Tá Quer bom. botar? É, tá bom. Esse é pra, não tá mudando nada aqui, não. Vamos Então começar? tá ótimo. Gente, bom dia aí. Lembrando mais uma vez, se vocês quiserem mandar perguntas, a Edma vai estar. Você bota um comentário aí, Edma, só para o pessoal saber que você vai estar anotando as perguntas. Vamos lá. Gato, obrigada, primeiramente, por ter topado aí esse desafio, né? Primeira live da vida? É, né? É, assim. Primeira de muitas. Com certeza, você tem muito a contribuir, então eu acho que todo mundo deveria ter oportunidade de te ouvir várias vezes no dia por diversos assuntos. Principalmente esse. Vamos estrear com um assunto que, na minha opinião, você é um dos caras que mais dominam isso. Principalmente um cara sendo professor de educação física, né? Que não é muito comum. Primeiro, não é muito comum as pessoas saberem sobre finanças, ainda mais numa profissão que a gente tem uma boa condição, né, gato? Se você quiser batalhar muito, a gente consegue. Verdade. Então, obrigada por você estar aqui. Vamos começar então. Primeira pergunta, cara. Eu queria saber o que te levou a estudar sobre finanças? Por que você acha importante as pessoas saberem sobre isso? Que relevância isso teve aí na sua vida? Olha, então assim, é um tema que eu gosto. Na verdade, assim, eu trabalhava muito e comecei a ganhar algum dinheiro. E esse dinheiro, assim, eu precisava fazer com que ele trabalhasse um pouco para mim, entendeu? A verdade é essa. Mas assim, eu comecei a trabalhar razoavelmente cedo e juntei alguma coisa, não porque eu tinha alguma noção, mas mais porque eu trabalhava tanto que eu não tinha nem como gastar o dinheiro, na verdade, entendeu? Então eu trabalhava tanto, fui acumulando alguma coisa, quando chegou um dado momento, eu vi que esse dinheiro estava mal empregado e eu estava perdendo dinheiro trabalhando tanto para não ganhar mais, entendeu? Então eu falei, acho que de repente esse dinheiro precisa me ajudar em alguma coisa, né? Já que eu não posso Uhum. gastar agora que eu estou trabalhando tanto. Então assim que surgiu, né, a verdade, né? Mas sei que não é a realidade de todo mundo, mas eu tive algum dinheiro e senti essa vontade, essa necessidade de investir ele para não perder com a inflação, todas essas coisas. Foi assim que eu comecei. Aham. E você foi em busca desse conhecimento sozinho, né, gato? Assim que Então, você. Ah, pode então, falar. eu busquei no primeiro momento sozinho, né? Fiz algumas pesquisas, fui em banco, vi as opções, dei uma lida, mas depois, quando a coisa ficou um pouquinho maior, sabe? Quando eu tinha algum dinheiro mesmo, um capital um pouquinho maior, eu comecei a estudar mais sério. Eu busquei fazer cursos, eu fiz MBA em finanças, eu fiz MBA em gestão, administração, gestão. Também tinha uma empresa na época que eu estava começando a gerenciar e senti essa necessidade de entender um pouco sobre contabilidade para ter uma noção melhor do que fazer com esse dinheiro. Aham. Entendi. Ô, gato, e me diz uma coisa, qual o assunto que você acha que é um assunto bem denso, né? Bem complexo, que as pessoas tentam explicar, e eu vejo muita gente não entendendo. Eu, por exemplo, eu tenho uma enorme dificuldade em entender alguns pontos. O que que você acha de básico? O que que a gente precisa saber com relação a finanças, com relação a investimento, para já começar a dar o primeiro passo?
Existe alguma coisa que eu preciso entender de imediato? Tem sim, tem uma coisa que você precisa entender de imediato, né? Eu acho que duas coisas são mais importantes para você estudar, estudar para entender melhor e para trabalhar com isso. A primeira coisa, estou até fazendo, fiz agora uma palestra sobre isso. A primeira coisa que você tem que entender, primeira, não é a única, mas a primeira coisa é como você cria estratégias para economizar dinheiro. Porque sem o capital você não tem nada para investir. A gente não precisa nem falar de investimento e de finanças se você não tem dinheiro, entendeu? Então você precisa criar estratégias para que esse balanço que você tenha de dinheiro seja positivo e você Uhum. consiga ter uma reserva, uma sobra dele para poder investir. Na verdade, esse é a primeira coisa que você tem que aprender. Uhum. Para isso, eu gosto, né, de usar umas ferramentas, tipo planilhas do Excel, você pode usar aplicativos hoje que tem vários, que fazem fluxo de caixa, entendeu? Então, assim, você tendo um fluxo de caixa, você consegue entender que você gasta tanto, você tem aquele dispêndio de dinheiro e que te sobra tanto. Você consegue, vendo isso na folha, detectar alguns gastos que você faz que você nem se liga no dia a dia, entendeu? A economia do dia a dia, assim, você não se prende ao dinheiro que vai saindo e você perde o controle. Então, se você não tem essa referência, não sabe quanto você vai ter, não se planeja, não faz nada. Então, essa planilha ou aplicativo vão te ajudar nisso, a Uhum. aprender a economizar. Então, fazer essas estratégias é o primeiro passo. Depois que você fez essa estratégia, você tem o capital. Entrou o capital ali, agora ele é o teu problema, né? Tipo, você tem o capital, você precisa aprender a investir ele. Então, existem investimentos mais complexos, existem muitos tipos de investimento, mas o que você precisa saber é que para você melhorar essa condição do teu dinheiro, você precisa fazer com que ele renda mais do que a inflação. Você precisa ganhar da inflação, entendeu? Então, assim, se você junta dinheiro, eu juntei R$ 1.000 esse mês e boto no investimento que dá menos do que a inflação, você vai perder dinheiro. É melhor você gastar os R$ 1.000 hoje, entendeu? Se Uhum. você perder poder de compra, é melhor você gastar logo. Então, se eu tenho R$ 1.000, não investir ele, ou investir ele muito mal, e hoje eu tenho, e amanhã eu tenho R$ 1.000 também, a inflação, o meu poder de compra agora daqueles R$ 1.000 agora vai ser 1.100, eu perdi R$ 100, entendeu? Então, você ficar com dinheiro lá para perder é melhor gastar de uma vez. Então, é melhor entender Aham. investimento também para vencer a inflação. Sim, a gente vai falar um pouco mais a fundo, né, depois disso. Com certeza. Tenho uma dúvida. Hoje em dia, o Gato, comparando a antigamente, as pessoas estão com um pouco mais de informação, principalmente com a vinda da XP para o mercado, né? Que tem o objetivo de tornar a educação financeira comum num país como o Brasil, onde as pessoas não fazem isso. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente olha que tem pessoas para ajudar, gera uma dúvida, que inclusive é uma dúvida minha. Realmente é necessário eu saber sobre finanças? Qual é a vantagem, qual é a desvantagem? Ou é só eu me juntar a um órgão que me ajuda, que tem corretores, e tá tudo bem? Porque qual é a vantagem de eu saber, de eu, pô, parar aqui, cara, eu vou estudar sobre investimento, eu quero saber mais sobre isso, ou eu posso deixar na mão de alguém? Você entende minha dúvida? Não, entendo muito. Olha só. Então, o que que eu acho? Você ganhou um dinheiro com muita dificuldade, você de repente teve que fazer certas concessões para juntar esse dinheiro, né? Então, dinheiro é uma coisa difícil hoje. Você precisa fazer sacrifícios, deixar de fazer coisas que você quer no presente para juntar e economizar. Então, se você pega esse dinheiro e faz alguma coisa, tipo assim, qualquer coisa com ele, o melhor é você saber o que está fazendo. Entender sobre finanças, na minha opinião, é fundamental. Existe hoje uma corrente de pessoas tentando informar sobre isso e tal. Eu, com meu dinheiro, eu quero saber o que está acontecendo. Então, eu busco informação. Agora, sim, o que que acontece hoje com o mercado, né? As pessoas que entraram no mercado hoje, desde 2008, mais ou menos, que eu acho que está
o mercado está subindo, as ações estão subindo, né? Então, assim, os juros estão baixos. O que aconteceu? As pessoas começaram a se engajar na bolsa, assim, começaram a querer aprender mais. A verdade é que quando você chega para conversar com alguém hoje e a pessoa está falando sobre investimento, ela fala, eu ganhei tanto na bolsa, eu ganhei tanto na bolsa, e você sente aquilo, cara, pô, tipo assim, pô, eu preciso entrar, entendeu? Pô, tá todo mundo ganhando, né? E aí o que aconteceu agora? A gente teve uma crise que a gente nunca tinha visto de 2008 para cá. A bolsa só tinha um sentido, né? As finanças só tinham um sentido, que era subir, entendeu? E agora as pessoas estão começando a ver que isso também cai. Né? Coisas que pessoas viram no passado, né? E agora que a gente está tendo isso. Então, muita gente entrou nisso de cabeça, as pessoas sem dinheiro mesmo faziam investimento, muito assim, pensando que isso ia ser fantástico para a vida delas e agora tomaram uma porrada e retrocederam 4 anos, às vezes, entendeu? Perderam 40% do seu capital. A verdade é que você precisa conhecer, mas o ideal para que você limite suas perdas, você não vai, ou você se engaja direto nisso e vai, fica pesquisando o dia inteiro e investe você e fica pesquisando como você não vai perder esse seu investimento e faz as trocas na hora certa, mas isso precisa de muito conhecimento. O ideal mesmo é que você se atrelhe a um fundo, entendeu? Que tenha um bom gestor. Você tem vários fundos que têm gestores, não o corretor em si. O corretor só vai te indicar o fundo. Você estuda os fundos, vê a composição deles e fala, esse fundo é legal para mim, entendeu? Esse fundo não é legal para mim. E aí você coloca lá e esse gestor ele vai administrar o fundo para você. Então você precisa entender alguma coisa para saber qual é o melhor fundo, mas eu acho que você não deveria tirar a sua profissão do foco para se engajar tanto ao estudo que seja, entendeu? Pensando que você vai administrar todas as suas ações. Não é isso. Se você fizer isso, você vai ter um grande problema. A cultura do Brasil não é essa. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitas pessoas investem naqueles chamam de blue chips, aquelas ações que são as principais, que têm muita chance de não cair. Eles investem como um plano de aposentadoria, né? Entender que o seu investimento é a longo prazo ou a curto prazo ajuda muito. Se você não tiver o conhecimento financeiro, você vai pensar assim, o que dá mais? A bolsa dá mais. Mas a bolsa, teoricamente, é um ativo de longo prazo. Você não pode contar com ele. Aí eu quero comprar um carro e aí eu faço, vou botar na bolsa porque ele vai me render e no ano que vem eu vou comprar o carro. Aí teu carro, no ano que vem você precisa trocar e a bolsa deu essa caída de 40%. O que você faz? Você vende, você perdeu. Você não vai conseguir, entendeu? Então, conhecer o mínimo é super importante para poder investir nisso. Saber Tá. até se você vai entrar na bolsa ou não, se você vai entrar num ativo de curto prazo. Uhum. Tá. Ô, Gato, você disse duas, tem duas perguntas. Uma, inclusive, o Renato falou aqui, que eu acho bem legal. Você citou aí que eu preciso ler, pelo menos o básico, para entender, né, o que aquele investimento ali vai me proporcionar e se aquele é a melhor escolha para mim. O Renato perguntou aqui, como é que eu sei que a composição de um fundo é legal? Como eu sei que aquela ali é a melhor escolha? Existe alguma coisa que eu lendo ali eu vou entender? Tipo, esse é a longo prazo. E para o a longo prazo é bom para mim, eu preciso saber se eu vou precisar talvez do dinheiro amanhã. Existem algumas dicas que você dá? Então, eu, no caso, estava falando de fundos de ação, né? São composições de ações, são várias ações. Qual é a diferença, Gato? O que é um Então, fundo de ação? o fundo de ação seria um grupo de ações que o gestor escolhe para fazer parte da sua carteira. Seria como se você comprasse um pouco daquelas ações de cada ação. Tipo Sendo a Petrobras da vida, o Itaú? todos, na composição pode ter, Sim. entendeu? Pode ter Petrobras, pode ter energia, tem vários tipos de fundos que eles fazem uma composição, né? Então o gestor faz uma composição e monta a carteira para você. E ele pode mudar essa carteira em todo momento, sem que você pague imposto na hora, todas essas coisas. Uhum. Tudo que você faz, que você paga para fazer, tipo, mudar de uma opção para outra, você paga algumas coisas, lá ele fica fazendo essas transições, você paga tudo no final do lucro. Mas o que você precisa saber é que, assim,
esses fundos de ação, assim, você pode escolher direcionar, de repente, a área que você quer. Como a gente é Uhum. da área de saúde, pode tentar ver alguma coisa que a gente entenda. Tinha um cara que investe muito, que se chama Warren Buffett, não sei se você já deve ter escutado falar. Ele sempre falou uma coisa: o ideal é que você fique no nível do seu conhecimento, né? Então, assim, se eu entendo de óleo e gás, eu posso investir na Petrobras com toda tranquilidade, entendeu? Mas se eu não entendo, é melhor eu buscar, de repente, os papéis que me são mais fáceis de entender. Você vai no Uhum. saúde, você vai no... Se você entende de tecnologia, você pode fazer algum aporte em tecnologia. Acho que é ideal você tentar colocar onde você entende. Primeiro, entender onde você está colocando o dinheiro, que você está colocando o seu dinheiro lá, entendeu? Você demorou para ganhar. Então, assim, entende qual é a composição dos fundos, quais ações que estão relacionadas ali, o que, que ele pretende e, principalmente, ver a performance dele, às vezes, né? Tipo, se o fundo vem performando muito bem, você entende que aquele cara está indo bem. Analisa as curvas que ele teve nas crises, entendeu? Isso é muito bom também. Essa é uma maneira de checar qual o fundo exato. Existem fundos que não são fundos que têm composições diferentes, de papéis que vão acompanhando a inflação, entendeu? Então você tem vários tipos de fundos que não Uhum. são ações, mas a gente estava falando de ações aí. Eu falei dos fundos de ações, é bom você ter conhecimento sobre a área que você quer trabalhar, entendeu? Uhum. Tá. Quantas siglas, gato? Uma dúvida aqui da Edma. Quando a gente entra, pelo menos em alguns sites, né? Seja Tesouro Direto ou no site mesmo da XP, a gente lida com muitas siglas. Existem algumas siglas que a gente precisa saber? Tipo, o que que é a taxa Selic? Olha, é bom você saber, porque quando você vai buscar informação, as pessoas vão falar, são especialistas, né? Você vai buscar uma boa informação, é melhor que seja um cara especialista. Uhum. Então, você saber o que são juros, taxa Selic, você precisa de todas essas informações para poder saber como que está o panorama do mercado, entendeu? Aham. E qual é a mais comum? Para você explicar uma aí pra gente. Olha, Taxa eu acho Selic, por exemplo. O que que é taxa Selic? a taxa Selic é basicamente uma predição sobre os juros, entendeu? Então você vai fazer uma decisão sobre qual é uma taxa de juros que você vai ter. Isso faz com que você possa entender que aquele país, aquele local vai ter juros de tanto mais ou menos naquele ano, entendeu? Aham. Então, assim, alguns fundos são apoiados pelos esses índices, né? Tipo, então você tem um índice e aquele fundo vai pagar pelo aquele índice, entendeu? Então, você Uhum. faz uma prediçãozinha sobre isso e pode dizer, olha, a inflação vai ser mais ou menos isso. As coisas, esses indicativos são para você ver qual é o que você vai ter de juros ali, entendeu? Se você tiver um juros muito alto no país, você vai seguir alguns investimentos que são apoiados pelos juros, entendeu? Se você tiver Uhum. mais baixos, aí você vai para a bolsa, que vai ter uma lucratividade maior, você vai comprar imóveis, de repente, se você achar que isso é mais seguro, entendeu? Mas assim, a sigla em si não vai te dizer tanto. Você não Uhum. precisa saber aquela sigla. Você sabe porque você vai escutar um vídeo, você vai ver alguém investindo e a pessoa vai falar sobre isso. É uma informação geral. Mas eu acho melhor, se você tiver alguma dúvida na hora, dar uma pesquisada, entendeu? É um vídeo, geralmente você pesquisa, vê o que que é. Você não precisa, não, eu preciso saber o que que é isso, saber o que que é isso. Na hora que surgir a dúvida, você vai lá e pesquisa, entendeu? Entendi. O Joaquim fez uma pergunta que a gente já até respondeu, mas só para a gente resumir. Ele perguntou o seguinte: a pessoa sendo leiga, você acha interessante ela ter orientação de alguém que realmente entenda? Uma consultoria, por exemplo? Então, se ela é completamente leiga e tem alguém que vai apoiar ela, ela confia plenamente, pode até ser, entendeu? Mas eu não gosto de pensar que eu sou completamente leigo quando estou falando de investir meu dinheiro.
O Uhum. ideal é que ele consiga buscar algum conhecimento nessa área. Não sei se Entendi. conseguir fazer uma grande especialização nisso, mas ele pode simplesmente conhecer um pouco do que ele está fazendo, né? Acho Entendeu que o mínimo, né? entender o mínimo é o dinheiro dele, né? Aham, tá certo. Gato, na área da saúde, principalmente profissionais autônomos, na área da saúde em geral, né? Profissionais autônomos, no caso, em geral, nós temos uma variação de salário muito grande, né? Dependendo do ramo que você tá, por exemplo, essa crise pode ter afetou muita gente. Alguns não, outros sim. Então, isso gera uma montanha-russa no nosso salário, diariamente. Além de ter uma crença de que para eu economizar, eu preciso ter dinheiro. Eu preciso ganhar bem. Isso é real? Você precisa mesmo ter de sobra para eu poder investir? Eu preciso ganhar muito para eu poder economizar? O que que você acha disso? Então, olha só, economizar é, como eu te falei, uma balança, uma continha, né? Se eu ganho 100 mil por mês e gasto 100 mil por mês, eu não economizei nada. Em contrapartida, do outro cara que ganha 500 reais por mês, gastou 250, economizou 250 reais, entendeu? Então, aí o que você vai fazer vai depender dos recursos que você vai usar para isso, quanto você vai gastar, entendeu? Então, não precisa ganhar muito mais para você economizar mais. É claro que é muito mais fácil, entendeu? Consegue Uhum. ganhando mais, ter todos os benefícios de ganhar o dinheiro, viver, fazer todas as coisas e economizar junto, né? Você só Uhum. limita em vez de ir no hotel mais caro, de repente você vai no hotel um pouco menos caro e mesmo assim você já está fazendo um resultado de economia muito grande. É uma matemática que você vai ter que fazer com foco no objetivo que você tem final, entendeu? Eu quero viver depois de 40 anos e nunca mais trabalhar. Então, é uma coisa. Aham. A pessoa tem que saber o que ela quer para poder juntar o tanto que ela vai precisar. O primeiro passo, então, é ela gastar menos do que ela ganha, né? O Você deu. primeiro passo é que ela ganha. Fazer aquele exercício que eu falei logo no início. O mais importante é você aprender a economizar dinheiro, porque se você não economizar, você não vai ter como investir. Entendeu? Aí não precisa nem conversar sobre isso. É só pegar o dinheiro do mês e pagar as contas. Pegar o dinheiro do mês e pagar as contas. Você disse que também você deu uma dica prática que é a gente utilizar planilhas, né? Tem aplicativos também que fazem esse controle de ver se você está gastando com coisas que poderia não gastar, né? E qual é a melhor? Você disse que essa é uma estratégia, né? De planilhas. Você tem alguma outra dica, né? Por exemplo, eu já vi pessoas falando que é necessário cortar talvez o café que você toma na rua. Mas tem pessoas dizendo que não, isso aí não é necessário. O que que você acha disso? Tem alguma outra dica? Da gente saber o que que é e o que que não é necessário? Ou esse é mais do individual, cara? É, isso do café, né? As pessoas sempre falam. Eu vou fazer um exercício aqui com você e a gente vai responder essa pergunta. Eu vou tentar fazer você me responder essa pergunta. Quando Tá bom. você entra nas bases de administração e contabilidade, a parte simples, né? Você começa a entender que existem duas coisas que você faz, que você tem dois caminhos para o seu dinheiro: os custos e o gasto, tá? Dentro de uma empresa, você tem os custos, que são basicamente todo o dinheiro que você usa para agregar valor ao seu produto, tá? E os gastos é o dinheiro que você gasta sem agregar valor ao seu produto. Então, por exemplo, um professor de educação física, ele compra material para melhorar a sua aula. Isso é um custo, entendeu? Você está fazendo um custo. Você faz um curso importante para fazer. Isso é um custo, entendeu? As coisas como um cafezinho, você vai lá dar aula na academia, usou tal material, você comprou isso, fez o curso, você teve esses custos, pagou o passo para você, tudo isso aí você está gastando do teu custo, do produto, para deixar o teu produto melhor. E aí você para e toma um cafezinho depois. Isso é um gasto. Tá? Uhum. Estou dando um exemplo dentro do cafezinho, mas existem vários gastos. Televisão em casa, todas as coisas que não te geram valor, não agrega valor ao teu produto. Aí eu te pergunto, se você tem que cortar, eu estou numa crise.
Se você tem que cortar, o que, que você vai cortar? O cafezinho ou os insumos, as coisas para a sua carreira? Me responde. O O que, que café. você acha? Mas é aí que está o erro. Não é o café. Por quê? É o quê? Por que, que É não o meu custo? é o custo? Principalmente Por quê? em empresa, você vai cortar o custo em si, entendeu? Você tem que pensar, a produção, ela funciona. Eu vou te dar um exemplo de uma indústria, tá? Numa indústria, eu tenho lá o gasto com cafezinho para os funcionários, que vai ser de R$ 100, eu boto uma garrafa lá, mando a mulher fazer um café e estou R$ 100 ali, tá? Agora, se eu tenho um fornecedor de tampa de garrafa e eu consigo um desconto nessa tampa de garrafa de 20 centavos, na escala da minha economia, eu vou economizar 1 milhão, entendeu? Aqui eu estou economizando R$ 100. Então, se você separar isso de custo e gasto, você tem que entender que você fazer a máquina dos custos girar melhor é muito mais importante num primeiro momento do que tirar os gastos. São aquelas coisas que te dão prazer, que fazem o teu produto ficar mais bonito de repente, entendeu? Mas é menos dentro da produção, entendeu? Eu gasto 100 mil com curso para me formar. Se eu gasto 100 mil num curso para me formar e consigo agregar para a minha aula de 50 mil, eu simplesmente gastei 50 mil, entendeu? Então, esse custo, ele me deu o maior prejuízo do meu ano, entendeu? Eu gastei um dinheiro absurdo para fazer um produto que eu não limpei isso, entendeu? Então, se você conseguir pegar os seus custos, fazer com que eles sejam otimizados, a sua produção fica tão boa, entendeu? Fazendo pequenas trocas, assim, por exemplo, você trabalha numa academia que te cobra tanto pela locação pela locação. Eu trabalho no estúdio, o cara me cobra metade ou alguma coisa assim. Se eu conseguir um local tão bom, diminuir esse custo, o impacto disso é muito grande, entendeu? Quando o cafezinho é o mínimo. No momento de crise, assim, tô ferrado, tô falindo, você vai ter que pensar um pouco mais. Você vai ter que fazer gastos essenciais e gastos não essenciais. Aí você vai tirar todos os gastos não essenciais. Obviamente, você está em crise, entendeu? Então, Uhum. se você, por um acaso, o cafezinho é um gasto não essencial, te dá prazer? Te dá prazer. Uhum. Mas se você está passando fome em casa, você não vai tomar na rua, não é verdade? Até porque o Sim. cafezinho nem sempre é só o cafezinho, entendeu? A cultura de comer na rua e fazer todas essas coisas, às vezes, impacta bem. Mas é algo que te dá prazer. Você tem que tentar primeiro mexer na produção, entendeu? No que você realmente vai fazer ficar mais eficiente, com menos dinheiro, antes de mexer no teu prazer. Na minha opinião, entendeu? Eu já sou um cara mais velho e penso em ter prazer. De repente, a pessoa que está mais nova pensa que é a soma de tudo. Então, o cara vive sem ter prazer na vida. É ruim, entendeu? O cafezinho te dá Perfeito. prazer? Você precisa tomar esse café. Se der para cortar as Perfeito. outras coisas. Agora, tá passando fome, tira o café, né? Perfeito, gato. Obrigada. Perfeito mesmo. Pô, cara, isso aí Vamos lá. todo mundo, né? Surpreende todo É o mundo, quê? porque todo mundo. Isso surpreende todo mundo, porque todo mundo pensa que eu vou falar que cortar o cafezinho é legal, mas a verdade é que Sem o dúvida. custo de produção impacta muito Tem mais. outras maneiras, né? Se a gente for falar disso aí, o que que a gente pode fazer? Estratégias para ver se realmente aquele investimento vale, eu acho que dá outra live, né? Cara, eu estou fazendo até uma palestra. A gente vai ter acesso a isso aí. Boa. A gente vai ter uma palestra aí. Depois, essa palestra vai ter exatamente sobre isso. Tem uma inteira só sobre como que estratégias para economizar dinheiro, entendeu? Na Ótimo, crise ou ótimo. não. Vai ser muito bom. Quando estiver Te vai pronto, é só ajudar. falar que eu divulgo aí. Vamos lá, tem duas perguntas. Primeira é do Renato Meirelles. Ele pergunta se você tem alguma fonte de informação para dar dica para adquirir pelo menos esse mínimo de informação, como você disse lá para o Joaquim, que é importante? Então, olha só. Eu vou te falar primeiro o que eu uso, né? Tipo assim, algumas coisas que eu uso.
e depois eu vou te falar dentro do básico que você pode fazer. Eu gosto assim, tipo, eu tenho um livro, tá até aqui, eu estava vendo fazer a palestra, que é esse livro aqui, Mercado Financeiro, do Eduardo Fortuna. Pô, cara, é um livro Vira aí de grosso. novo para mim, por favor. Aquele livro que Vira fica, aí para a aquele livro que galera dar um print. Eduardo Fortuna. Volta um pouquinho para trás. Aí, foi. Beleza. então, esse aqui é o que eu uso, mas é aquele livro de 1000 páginas que fica em pé, sabe? Aquele livro bem. Ele não é um livro para você ler, ele é um livro de consulta, entendeu? Você vem, por exemplo, aqui, você vem atrás, eu quero saber o que, que é. Aí eu peguei aqui no R, a primeira coisa que tem é arte. Aí você vem aqui e olha as páginas que tem e você sabe o que, que é aquilo ali, entendeu? Por Uhum. exemplo, aí você olha aqui alguma coisa indicativo. Rating é basicamente um, um, um indicativo que umas empresas fazem para que você saiba o risco do país, entendeu? Para o risco de crédito do país. Aí eles fazem meio que um rankingzinho e aí você tem isso aqui. Mas, por exemplo, quem não sabe, você escolhe isso lá, você olha aqui, opa, esse livro imenso é para isso. Eu não vou ler ele inteiro, nem Uhum. ninguém vai ler. Você sabe a coisa que você quer, vai ali. E esse é um bom autor. Você já tem uma confiança. Você não vai na internet procurar aleatoriamente. Então é bom ter um livro mais robusto para isso. Bom, fora isso, eu gosto muito de escutar o podcast. O podcast que eu acho mais legal, que ele fala de uma maneira simples, é a daquele Primo Cash. Não sei se você já ouviu. Já. Vou anotar Poxa, aqui eu pra acho que galera. eles falam muito bem. Eles têm uma maneira de falar simples. Acho que Aham. quase todo mundo consegue entender. Com o básico você consegue entender, sabe? Acho que é legal, Aham. uma boa Boa, dica. legal. E alguns livros para quem quer ler assim e ver a vida das pessoas. Tem esse mesmo ator que a gente estava falando antes, o Warren Buffett, ele fez eles fizeram um livro sobre a vida dele, né? Que eu acho que é o jeito Buffett de investir, uma coisa assim que é muito legal também. Tem o livro do Carnamberg, tem vários autores que eu gosto de conhecer um pouco da história deles e saber o Eu que, que acho que é eles esse aqui. fizeram. O da Ambev é esse, né? Só em grande? Isso aí. É legal, entendeu? É legal para você ver como os caras ricos agem com as suas empresas, sabe? Não é para você tomar isso como vida, mas é interessante para a gente sonhar também, entendeu? Isso aqui tem Aham, um sim. cara lá. O cara chegou lá e tá falando da vida dele, é bom saber, entendeu? Eu também gosto muito de ler sobre isso. Obrigada, gato. Depois eu coloco o print aí desse livro do Buffett que ele tá falando, tá, galera? Assim que terminar a live. E boto o print também dos outros. Depois tu me manda a foto aí do seu, do mercado financeiro, e eu coloco tudo junto. Tá Outra bom. pergunta do Alan Bastos. Ele perguntou: nesse momento de total incerteza, você tem alguma dica para aquele que ia começar algum investimento e está com o dinheiro parado? Além, é claro, de separar algo para ajudar alguém que vai precisar. Então, eu acho que esse cara que tem dinheiro parado tá feliz, porque se ele tivesse na bolsa, ele tava com 40% a menos, né? Então, assim, primeira coisa, parabéns por ter errado, por ter, tipo, não ter errado desse jeito, cometido isso de ter investido de repente e perdido tanto, né? Não é um erro, a gente sabia que ia acontecer, mas você é um sortudo, né? Muita gente perdeu muito dinheiro, gente muito boa perdeu dinheiro no mercado. Agora sim, te dizer exatamente o que vai acontecer. Uma palestra também que eu acabei de fazer, fiz agora na semana passada, foi sobre é, foi sobre o mercado, como ele vai estar, entendendo o mercado na crise. E essa aí, eu falo um pouco do panorama, de como está o Brasil. Né? É muito difícil hoje de falar, investe nisso, investe naquilo. Tem muita gente que está com posição na bolsa e fala assim, melhor é ficar, não vai baixar mais. Então, muita gente fala assim, agora que está baixo é a hora de comprar. Dentro de uma dinâmica normal, tá baixo, era um momento bom de comprar. A gente chegou numa fase dos investimentos em que está tudo muito baixo e comprar, de repente, é um bom negócio. Mas a gente está com muita incerteza no país.
entendeu? Mais do que qualquer outro país, a gente está com muita incerteza. A gente tem uma crise que a gente não sabe quando vai durar, entendeu? Ninguém diz. Muita gente vai ficar desempregada. E assim, eu não acho que seja só a crise financeira que está gerando um problema. Eu acho que a crise política no Brasil, ela mostra muito mais para o investidor do que propriamente dito a crise financeira. Por exemplo, quando você olha uma entrevista em que o ministro da Saúde, o Mandetta, está falando, e aí o da Casa Civil, o Brito, chega e faz assim para ele, e ele para de responder as perguntas, te dá medo, entendeu? Te dá incerteza no mercado. Você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Você não sabe se o cara tipo vai ter uma revolução no país, o que vai acontecer, entendeu? O mercado está muito difícil de fazer previsões. Quem te falar faz isso, tá chutando, entendeu? Então assim, de repente, eu não entraria na bolsa agora, se eu tivesse essa possibilidade, mas também dizer para ele um mercado para investir é muito complicado, porque todos eles podem ter muitos problemas. Quem vai investir em imóvel, vai conseguir vender o imóvel depois? Imóvel de classe média. A classe média vai para o buraco, entendeu? Poxa, os pobres vão para o buraco, qualquer coisa. Você tem um problema aí que pode vir muito maior. As empresas hoje, elas têm um fluxo para aguentar uma crise dessa de 15 dias. A gente já passou de 15 dias. Quantas empresas, quando você acabar isso aí, vão voltar a funcionar? O cara que tem uma empresa, ele vai pensar assim, olha, eu tenho uma empresa, essa empresa para mim, eu já estava no vermelho, eu estava trabalhando só pelo negócio, não tenho caixa, eu vou ter que pegar dinheiro emprestado para voltar à atividade, e quando eu voltar, eu vou ter cliente? Então você vai pensar 2 antes de reabrir, entendeu? Você tem um mês, vai ficar 2 meses parado, você vai reabrir? Sabendo que você não vai ter cliente? O cara que faz festa vai reabrir o negócio dele? O cara que faz show vai reabrir o negócio dele, entendeu? Então, você tem um mercado que só está começando a mostrar qual vai ser o tamanho da crise. Se você chegar hoje e aportar um dinheiro na bolsa, é especulação, entendeu? Você não sabe o que vai acontecer. Você confia que as empresas vão melhorar? Como eu te falei, as ações vinham numa crescente. Por quê? Você tem que entender o mercado de ações no Brasil. A partir de 2008, o mundo começou a investir. O mercado brasileiro não aumentou porque as empresas melhoraram, entendeu? As empresas não melhoraram, mas o número de pessoas comprando ação melhorou, entendeu? Então, essa subida que deu na bolsa, que deu nos mercados, ela tem muito mais relação ao fluxo de gente entrando, entendeu? As pessoas comprando mais. A proposta é que você chega lá para comprar e tem muita gente comprando, o preço sobe, entendeu? Então, é que não subiu porque as empresas estão melhores. A Petrobras é melhor do que em 2008. A Petrobras hoje não está, entendeu? Subiram por quê? Porque elas tinham gente comprando, as pessoas estão entrando nesse mercado, os juros ficaram baixos, entendeu? A previsão de Selic está baixa, todo mundo começa a comprar coisas que dão mais rendimento. Então, todo mundo entrou na bolsa, a bolsa começou a ter mais preço. Agora, isso é real? Se todo mundo sair, todo mundo viu uma crise agora. Quem vai ter pulmão para aguentar essa crise e continuar investindo? Muita gente que eu conheço já falou, nunca mais bota dinheiro em bolsa, entendeu? Então, assim, se você está subindo a bolsa por conta de pessoas que acreditam, vai cair o número de pessoas que acreditam. Fora isso, a gente estava falando de rating aqui agora. Esse ranking, para dizer qual é o risco do Brasil, a gente já estava hoje, a gente teve positivo em 2019, em abril de 2020, a gente já teve uma marcação estável, acho que foi pela SP, um grupo que fala sobre qual é a posição e dá o risco do país. Você teve um risco Brasil maior do que do ano passado. E mais, isso antes da crise já, entendeu? Você já teve um nível maior de desconfiança do negócio. Quando você e coloca esse nível e passa a ser o que eles falam especulatório, entendeu? Você, mercado especulatório, você perde o nível de investimento de várias empresas. Porque os fundos, como eu te falei, vários fundos que tem, eles compram ações, mas eles têm um limite. Eles
não podem comprar ações de países especulatórios, entendeu? Se a gente perder o nível de investimento, se a gente deixar de ser, se o risco do Brasil for muito grande, todas essas empresas vão comprar ações brasileiras, entendeu? Então, assim, a gente está entrando num lugar que não sabe, pode dar problema, entendeu? Então, quem investe hoje, eu acho que tem que procurar muito bem o que fazer, se bolsa investe, mas saiba do risco e pulveriza o teu risco, entendeu? Quer investir em bolsa? Mas não bota tudo, porque você pode ficar pobre, entendeu? Pode dar problema. O ministro, tá tudo muito confuso no Brasil. Tá, Gato, obrigada. Vamos falar um pouquinho então de aposentadoria, né? Que é um assunto muito relevante, principalmente para os profissionais autônomos, né? Foi assim Quais que a gente dicas que você dá? uma palestra de aposentadoria, né? Quer dizer, É o quê? a gente se conheceu no grupo, assim que a gente se conheceu, você assistiu uma palestra minha, a gente fez uma palestra sobre aposentadoria, você viu minha primeira vez eu falando, né? Foi. Mas Mudou assim, minha vida. ah, obrigado. Mas aí, Fala com a aí, pergunta, Gato. Qual dica que você dá pra gente? Qual o melhor jeito de investir? O que eu tenho que fazer hoje para ter uma aposentadoria? então, Preciso olha para só. largar tudo e entrar no concurso? Então, essa é uma forma, mas a verdade é que a aposentadoria você tem que começar a pensar em dinheiro e tempo, tá? Eu costumo colocar um gráfico que fala que dá duas realidades. Uma pessoa que começou a economizar com 30 e uma começou com 20. Isso por quê? Porque assim, o dinheiro sobre o tempo, quando você aplica juros em cima dele, ele rende e depois ele faz um rendimento composto, entendeu? Então, assim, você tem um rendimento sobre o rendimento. Então, quanto antes você consegue começar uma economia, melhor. Então, se você colocar uma pessoa, duas pessoas economizaram 1 milhão na vida inteira, tá? Só que uma começou 20, que botaram o dinheiro lá, notinha por notinha, 1 milhão, tá? Não quer dizer ter no final 1 milhão. Mas se você teve esse dinheiro absoluto, 1 milhão que você colocou, entendeu? E você começou 10 anos antes, isso muda tudo. Muda tudo no final, entendeu? Então, assim, para quem está pensando em aposentadoria, eu acho que a principal dica é o dinheiro no tempo, ele te dá muito benefício, entendeu? Começa o quanto antes a fazer essa aposentadoria. Seja pouco, seja mais. Ah, não, mas agora eu quero fazer, eu quero gastar, eu quero. Mas se você puder, cara, começa antes, porque o dinheiro no tempo, ele vai render muito. E aí você usa todas aquelas outras as outras coisas que a gente falou. Você começa a investigar sobre os investimentos. Aí você pode fazer investimentos de longo prazo, você consegue ter uma rentabilidade maior, porque você espera o longo prazo. Você não tira no problema. É que está um outro grande problema. Muitas pessoas não conseguem entender o objetivo disso e o dinheiro e precisam tirar no curto prazo. E aí elas, às vezes, perdem dinheiro. Você tem que conseguir entender qual é aquele objetivo. Fazer as provinhas certas. Porque as pessoas pensam assim, eu gasto tanto por mês, eu gasto tanto com isso. E as pessoas não lembram que, de repente, em abril, ele vai ter que pagar imposto de renda. Entendeu? Ele não faz aquela provisão. Eu tenho que pagar o 13º da minha empregada, de todos os meus empregados. Então, na contabilidade, você tem que colocar aquele dinheiro todo mês. Se você deixa para dar uma porrada depois, no último momento, você aí tem que pegar desse dinheiro que você vem economizando. E aí você vai tirar, de repente, na pior parte, entendeu? Então, você tem que saber exatamente o que você gasta para economizar e aquilo ali poder ficar lá até você ficar. Em Acho que junho é uma de dica. 2019, 65% teve uma pesquisa que eu vi, 65% das pessoas de brasileiros eles optavam por investir na poupança, deixar na poupança. Investir não, deixar na poupança. Você acha que, principalmente no cenário atual, tá, Gato? Você acha que esse é o melhor investimento? Fala de um cenário não como o de hoje e fala o de hoje. Qual é o melhor? Pensando em Então, aposentadoria. então, a caderneta de poupa ela é realmente o mais popular, até hoje ainda é o mais popular, mas assim, esse ano, por exemplo, a expectativa de taxa da Selic de tudo vão fazer com que você tenha uns juros, você vai ter uns juros maiores do que
da poupança. Então, como eu tinha te falado, ele é um investimento em que você, entendeu? Você vai perder para isso sem contar que a gente está em crise, tá? Eu estou falando isso antes da crise já. Sem contar que a gente está em crise. Na crise, então, você pode ter uma inflação muito maior. E eu acho que a caderneta não vai conseguir acompanhar esse ritmo de inflação. Se por um acaso o país precisar de dinheiro, ele vai imprimir dinheiro, teoricamente, não dá para ficar imprimindo aleatoriamente, mas vai aumentar a inflação, entendeu? Ele vai aumentar a inflação e fazer dinheiro para poder pagar as coisas e botar dinheiro no mercado. Aí, o que você vai fazer? Vai ter inflação e você vai perder mais investimentos que estão ali. A caderneta de poupança não é um bom investimento, até porque, mesmo de forma muito conservadora, você tem fundos e outras que são mais competentes do que ela. Então, assim, eu acho que pela praticidade, muita gente coloca na poupança, muitos pobres colocam, muitas pessoas que têm uma renda menor colocam na poupança, que é um ativo que não custa muitas vezes, entendeu? Se você quiser abrir uma poupança, você não paga nada, né? Tem umas leis que ajudam isso. Eu acho que é mais isso. Quem tem um pouco de investimento acaba não investindo na poupança e vai para alguma coisa, mesmo se for para conservador, faz alguma outra coisa. As pessoas mais velhas, às vezes se apoiam na poupança, mas eu quero que eles saibam que esse ano eles vão perder dinheiro assim, tipo, perder poder de compra, entendeu? Se Aham. você investiu R$ 100 compra tantas garrafas de cerveja hoje, daqui a um ano você vai ter menos garrafas de cerveja. Você vai ter menos garrafas de cerveja com o dinheiro do teu dinheiro. Então, eu acho que não vale a pena, né? Se você Uhum. puder fazer isso, você E investe em outro quanto a, lugar. aham, e quanto a ações, gato, você já disse, né, que o cenário não nos permite fazer umas previsões, mas ficou alguma coisa que você acha que a gente deve saber sobre ações? Ou você já falou tudo pra gente? Eu acho assim, como eu tinha dito, você tem que estar, se você vai comprar ação mesmo, não entrar no fundo, você quer lá comprar da ação mesmo, ou a empresa X, você precisa entender um pouco mais, até mesmo para ser a hora de aportar, a hora de tirar o dinheiro, entendeu? A hora de realizar o lucro ou não. Você precisa entender bem da empresa. Eu acho que se você vai fazer isso, faz como os caras que falam para fazer. Faça na área que você entende, entendeu? Aí, se você é da área médica, vai na área médica. Se você é da área de gás e petróleo, vai na área de gás e petróleo. Se você entende muito de tecnologia, até porque assim você sabe o que está acontecendo, entendeu? Tipo assim, se eu uso Apple e sei que, pô, o Samsung é muito bom, eu olho lá o Samsung está muito bom e tal. Pô, esse ano, cara, estourar a Apple, pô, e eu vou lá, não entendo nada, compro o Apple, entendeu? E a Samsung fez o melhor telefone do mundo. É isso, entendeu? Você tem que entender um pouco para poder trabalhar dentro da. Eu acho que as suas áreas de competência são sempre mais relevantes do que as áreas que não são da sua competência para você. Agora, tem umas empresas que são mais sólidas do que outras. Se você vai investir a longo prazo, opta pelas mais sólidas, porque elas têm menos chance de ter atividade tão grande, né? Aham, sim, Tá difícil de investir perfeito. de coisa. A pergunta mais difícil que você fez é essa. Mercado de ações hoje tá, qualquer coisa pode acontecer, entendeu? Pode baixar, pode subir, pode cair. Entendeu? Todo mundo espera que suba, É. né? O, Mas o Emerson acabou de fazer uma pergunta relevante. É até bom você, se você já falou um pouco mais, mas para o pessoal que está chegando agora. Ele botou que pensando no longo prazo, ações em grandes empresas pode ser uma boa opção, levando em consideração que tem mais chance de sobreviver a essa crise? E eu acho que travou. Travou aí, galera? então, Ah, agora. cara, É, eu tô te ouvindo agora. Mas sua imagem que travou. Acho que agora voltou. Então não tô te ouvindo, gato.
Voltou o áudio? Fala aí alguma coisa para eu ver se seu áudio está funcionando. Fala aí alguma coisa, o áudio. Não, tu tá sem áudio. Faz o seguinte, gato. Tenta sair da live você e pede para voltar, por favor. Tá me ouvindo? Faz aí com o sinalzinho. Acho que teu. Você tá sem áudio. Ele saiu, gente. Ele vai pedir para voltar rapidinho. Se vocês tiverem perguntas, gente, nós temos 9 minutos. Manda aí, que a gente já tá terminando, tá? Só aguardar ele voltar aqui. Tá voltando. Opa, Voltou. tô eu de novo Voltou aí. agora. Agora foi. Você lembra da pergunta dele ou você quer que eu repita? Pô, repete, por favor. Repito. Ah, Vini, saudade também. Pensando no longo prazo, ações em grandes empresas podem ser uma boa opção, levando em consideração mais chances de sobreviver a essa crise? Então, como eu tinha falado antes, mas assim, tipo, vou tentar explicar mais ou menos como é que funciona nos outros países que são mais sólidos e o que eu acho que também é a melhor estratégia. Em países da Europa e, por exemplo, nos Estados Unidos também, você tem uma busca por ações para fazer a aposentadoria do cara. Então, as pessoas buscam aquelas ações mais sólidas, entendeu? E investem nelas e esperam o longo prazo. Elas podem oscilar durante o período todo, mas no geral elas apresentam uma melhora, entendeu? Então, eu acho que assim, quando você investe no longo prazo, as ações mais sólidas são melhores para você ter menos risco. Principalmente se você não sabe sobre o mercado, as ações sólidas são melhores, entendeu? Mas, como eu te falei, eu prefiro entrar num bom gestor, entendeu? Eu prefiro um bom gestor de ações que te coloca num fundo em que ele administra. Ele sai, ele entra das opções a hora que ele quer, ele investe em opções futuras, ele tira, ele alavanca, ele faz o que ele quiser, entendeu? Mas eu não tenho, de repente, a propriedade para fazer isso, melhor não entrar, entendeu? Uhum. Se você se dedicou, estudou pra caramba, bota o computador na tua frente, acorda às 6 da manhã para ver como é que fechou, pô, fechou lá na Ásia, aí é outra coisa, entendeu? Uhum. Tem um amigo meu que faz, ele botou 6 telas na casa dele, 6 computadores e um negócio ali. Ele acorda às 4:30 da manhã, 5 da manhã, o cara mora nos Estados Unidos, e vai, e fica lá o dia inteiro. Aí é diferente, entendeu? Uhum. Uhum. Mas aí ele pode falar para você exatamente qual ação que é a melhor. Uhum. Mas então, é melhor você pegar um cara desse que tem um fundo, que fez as opções e investe para você e te cobra uma taxa que não é nem tão alta, entendeu? Vale a Aham. pena. Nós vamos até convidar um bom gestor para falar melhor sobre isso. Eu acho que vale esse conhecimento. Ah, isso é bom sempre. Tem uma pergunta boa aqui do Telson, o Gato. Ele está perguntando como é que eu analiso o melhor fundo de investimento. Então, olha só, como eu te falei, eu gosto de diversificar um pouco, né? Aham. Você pode investir em multimercado, você pode investir em renda fixa, tudo isso aí. Pode botar até em imóvel, como por exemplo, as pessoas estão aí, mas não sabem, mas eu invisto em imóvel também, entendeu? Eu Uhum. tenho investimento em imóvel. Se você consegue alguma coisa e você entende mais, é melhor. Mas, por exemplo, quando você coloca o dinheiro em alguma coisa, você corre os riscos daquela coisa. O melhor cenário, a melhor investimento dos últimos tempos foi investimento de bolsa. Então, se eu falasse para ele assim, dentro do que você viu acontecer nos últimos anos, a bolsa tem sido o melhor. Mas eu gosto de diversificar, entendeu? Não tem uma coisa que seja melhor. Exatamente. O melhor é você saber qual é o teu objetivo com o dinheiro, entendeu? E,
e fazer o prazo que ele precisa. Porque se você precisa do dinheiro para amanhã, melhor deixar na conta com os juros da caderneta de poupança, você não vai perder nada, entendeu? Uhum. Agora, se você vai precisar do dinheiro daqui a um ano, é diferente do que você precisar do dinheiro daqui a 10 anos, entendeu? Então, cada investimento é para uma proposta, não tem um melhor. Do longo prazo, as ações têm se mostrado a melhor opção, né? Os fundos têm se mostrado a melhor opção para quem não tem o conhecimento. Os fundos de ações têm se mostrado as melhores opções, né? Mas Uhum. diversificar é importante. É aquela frase, né? Clichê. Nunca coloque os seus ovos numa cesta só. É, tem gente que coloca e se dá bem, mas se você Mas tem errar, gente que. É o que a gente é, viu agora, né? As pessoas que só é, tinham ações tomaram um prejuízo bem maior do que aquelas que diversificaram. é verdade. Gato, Você, você já deu algumas dicas pra gente aí de livros de literatura, de sites, do que fazer? Ficou alguma coisa pendente de dica? Nós temos 2 minutos aí pra gente encerrar. Tem algum livro aí que você queira? Lembrando que depois eu vou olha, botar os prints na tela, galera, depois da live. eu acho assim, para começar, você pode fazer uma coisa simples que seja prazerosa, entendeu? Ler sobre as pessoas e como elas evoluíram é legal, te dá motivação, entendeu? Por exemplo, esses dois livros que a gente falou falam da vida de duas pessoas que se deram bem. Isso é Quatro legal de pessoas, você. né? É, Porque os da Ambev são três. é verdade. Então, tipo assim, fala de realidades de pessoas que se deram bem na vida e você olha aqueles exemplos e tira algum conhecimento. Você conhece o que o cara fez, entendeu? Tipo, pega algum conhecimento da vida deles. Isso é legal para começar, entendeu? Para te dar aquele gostinho. E ter um livro de apoio que seja para saber para entender mais ou menos como que funciona o mercado em si é legal, acompanhar jornal, essas coisas todas, eu acho que te diz um pouco sobre investimento também, entendeu? Uhum. Fora isso, podcast também, poxa, é muito legal. Como eu te falei, aquele podcast é engraçado, sabe? Você vai lá e vai o CEO do Magalu, entendeu? Você vai lá, tem, pô, tipo, tem várias pessoas que entendem do assunto e vão falar sobre um assunto legal. Então, é Aham. uma forma descontraída de você interagir com o tema, né? Eu acho que o primeiro momento tem que ser esse. Se você for se aprofundando, aí você entra naquela literatura mais Mais pesada, denso, né? né? Uhum. É, Beleza. Eu vou colocar, galera, que o podcast que ele tá falando é o Primo Cast, como eu já coloquei aí nos comentários, mas eu vou colocar tudo depois da live. Gato, muito obrigado, cara. poxa, Como sempre, obrigado você. contribuindo. Quando Olha, estiver muito, pronta aí essas palestras, e pelo amor de Deus, manda pra gente, hein? poxa, sem dúvida nenhuma, a gente vai disponibilizar isso aí. São palestras muito interessantes e assim, eu não só eu gosto muito desse tema, mas não é a minha especialização maior, né? Eu estou fazendo umas palestras também, esse tempo em casa tá me deixando fazendo alguma coisa aqui um pouco mais em casa, né? Eu comecei a trabalhar um pouquinho em outras palestras que eu gostava também, de parte de imunologia, de tudo isso Legal. e vai vir um material muito legal aí pra gente, uma coisa muito boa para todo mundo, tá Boa, bom? boa. Obrigada, gato. Muito obrigada, gente. Obrigada aí quem disponibilizou aí o tempo de vocês para aprender um pouco mais. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigado aí pela oportunidade, Rafa. Nada, imagina.